Tudo bem, irmãos? É muito bom, né, a gente levantar de manhã e poder adorar o Senhor, né? Momento gostoso, precioso, alegra no nosso coração, né? A gente começa a entender, né, que quando a palavra fala que a alegria no Senhor é a nossa força, né? Eu não sei se você se sente fortalecido assim quando a gente se junta assim num brado de louvor, a gente se fortalece, não é? É a verdade da palavra de Deus. E que a gente possa fazer isso assim de uma prática nossa normal, é porque ainda os irmãos, né? Os irmãos eles ficam tocando fogo na gente, né? Ah, vem para frente, vamos louvar, né? Quem sabe um dia isso vai ser natural, né? A gente começa a reunião aqui, a gente já começa a jogar as cadeiras para o lado aqui, a gente faça aqui um tempo de louvor e adoração. Amém? Então tá bom, domingo que vem, combinado. Amém. Irmãos, aconteceu uma reunião numa casa, na minha Bíblia aqui, né, fala que foi 41 anos depois de Cristo, segundo aqui os estudiosos, mas está lá em Atos 10, capítulo 10, versículo 44, que foi algo assim, que é o sonho para nós, né? É o sonho de toda reunião, mas a gente pode ser mais ousado assim e dizer assim, ó, é o sonho de toda reunião na nossa casa. Atos 10, 44 fala assim que dizendo Pedro, tudo bem que era Pedro que estava pregando, né? Mas o Pedro também negou Jesus 3 vezes, cortou a orelha lá do soldado, voltou para pescar, né? Então ele era homem sujeito às mesmas mazelas que nós somos, né? Esse Pedro aqui. Mas tá bom, ele estava lá pregando, mas a Bíblia diz que, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ali naquela casa ouvindo a palavra. Essa reunião aqui foi, não sei se o pessoal foi para frente na hora do louvor, não sei se o irmão lá cantou, né? Então se verá, né? O Filho do Homem. Não sei como é que foi essa reunião aqui, mas a Bíblia diz que o pregador não tinha nem terminado de pregar ainda e o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam ali. Que coisa gloriosa, né? Que inveja santa, né? Apesar que não existe isso, né? Então, retiro as palavras aqui. Mas, amados, o capítulo 10 do livro de Atos fala que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Esse homem, ele era funcionário do Império Romano, um homem que a gente não sabe muito bem como ele começou a conhecer a Deus, porque eu penso assim que a gente tem um problema muito grande, né, uma barreira muito grande nas nossas vidas, que são as cascas que vão se formando ao nosso entorno, e uma delas é a casca religiosa, a casca da religião. E infelizmente, né, criou-se uma religião chamada dos crentes também. A gente precisa reconhecer isso, né? Que se formou também a religião dos crentes. E essas coisas nos impedem a nos achegar a Deus. E é interessante que esse homem, nesse tempo aqui, nós não sabemos como, mas ele tinha uma sede no coração dele de conhecer a Deus. Ele não tinha uma igreja para ele ir aos domingos.
ele não tinha provavelmente um grupo de convivência, como se fosse um grupo caseiro, um grupo de conexão, mas havia no coração desse homem um desejo, um fogo de conhecer a Deus. E a vida de Deus manifestava nesse homem, porque ele era piedoso e temente a Deus. E é interessante, irmãos, que mesmo dentro das religiões, mesmo dentro de toda essa casca religiosa, em qualquer religião que seja, que proclama o nome de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra, muitas vezes nós estamos entranhados nessas cascas religiosas, e muitas vezes nós não somos piedosos e não somos temente a Deus. Mesmo dentro de uma estrutura religiosa, muitas vezes não há piedade no nosso coração e não há temor no nosso coração. Essa semana, conversava um pouquinho com o Marcelo, ele falava sobre que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E posso pegar o gancho, né, Marcelo? Autoriza? O Marcelo falava sobre o temor de Deus e o princípio da sabedoria. E esse temor de Deus não é o medo de Deus, do que Deus pode fazer, apesar que Deus pode fazer. Não é mesmo? Deus é Senhor de todas as coisas, Ele pode fazer tudo. Então, mas a gente não é um medo, mas é um respeito ao senhorio de Cristo, ao poder de Deus, né? A grandeza do nosso Deus. Temer o nosso Deus. E esse temor a Deus que havia no coração desse homem, que não ia na igreja, que não ia no grupo caseiro, isso havia no coração de Cornélio. A Bíblia fala que esse temor é o princípio da sabedoria. E essa sabedoria, como no comentário do Marcelo, que eu achei muito legal, não é uma sabedoria secular. Não é você aprender medicina, você aprender química, quântica. Não é você ter sabedoria para desenvolver um foguete para ir para a lua. Porque nós vemos muitos químicos, nós vemos muitos homens sábios na ciência que não conhecem a Deus. Mas essa sabedoria aqui é uma sabedoria para viver a vida. Uma vida de paz e alegria no Espírito, como o Alisson, o Daniel aqui falou, alguém falou aqui hoje. Então, quando nós tememos a Deus, irmãos, o Espírito Santo gera em nós uma sabedoria para viver a vida, com qualidade de vida, com saúde emocional. Não sei se vocês percebem, mas nós estamos vivendo uma crise de enfermidade emocional. Não sei se você tem percebido isso. À nossa volta as pessoas estão emocionalmente doentes. As pessoas estão emocionalmente arrebentadas. Porque não tem essa sabedoria. Que ela vem do Senhor, ela vem do temor de Deus. E havia isso no coração de Cornélio. E é muito provável, irmãos, que a gente possa estar no meio religioso, no meio crentez, no meio evangeliquez, né? Me perdoem por usar esses termos, mas para que a gente possa compreender um pouquinho melhor. E talvez a gente não tenha piedade no nosso coração, e a gente não tenha o temor de Deus no nosso coração. E aí a gente está levando uma vida miserável. Mesmo no ambiente aonde a gente fala que Deus está. Então a vida de Cornélio, ela impacta a minha vida. E eu espero que venha impactar a sua vida. Porque esse homem, ele só tinha uma coisa na caminhada de fé dele. Ele não tinha um pastor, ele não tinha um discipulador. Não que você não precise dessas coisas. Me entenda. Não que isso não seja necessário. Mas ele não tinha essas coisas. Ele não tinha um pastor, ele não tinha um discipulador, ele não tinha um grupo caseiro, ele não tinha um local de reunião, ele não tinha irmãos que oravam por ele, mas ele tinha temor no coração, e era um homem piedoso.
temente a Deus, e aí espante. Fique espantado agora, porque eu me espanto com isso. Com toda a sua casa. Esse homem, ele recebeu uma graça de Deus, irmãos, que essa piedade e esse temor de Deus, ele conseguiu convencer a sua casa. Quando a gente olha para Cornélio, parece que a gente vê Noé. Não é? Não. Parece que a gente vê Noé, não é? Porque Noé, ele recebeu algo de Deus, algo que aos olhos daquela sociedade parecia ser absurdo, e ele conseguiu ganhar o coração da sua esposa, e ele conseguiu ganhar o coração da sua família, e falou: olha, vamos andar por aqui, esse é o caminho. E é o que aconteceu com Cornélio. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Nós tivemos em Sorocaba, final do mês, e todo o encontro de Sorocaba foi falando que nós precisamos voltar para casa. Deixa eu achar aqui o meu crachá aqui. Sempre que a gente precisa achar uma coisa na Bíblia, a gente não acha, né? Esse é só comigo. Ó, eu sempre falo para os irmãos, a minha memória, a minha mente, ela não é uma mente de gravar. A igreja de volta à casa. Lares Redentores, tema do encontro, Sorocaba. A igreja está falando nisso, irmãos. O Espírito Santo está movendo a igreja, nos levar de volta para casa. Ah, então nós vamos demolir aqui? Não, até inclusive estamos construindo mais, né? Está sendo ampliado aqui, está sendo investido aqui para a escola. Mas o Espírito Santo está nos levando de volta para casa. O Espírito Santo está nos movendo da mesma maneira que ele moveu Noé. O Espírito Santo está nos movendo da mesma maneira que ele moveu a vida de Cornélio. Para que a gente tenha uma casa piedosa e temente a Deus. O Espírito Santo está nos levando a uma responsabilidade, que é a responsabilidade do sacerdócio universal. Ontem nós estávamos com um grupo de irmãos aqui, e em breve nós vamos chamar os homens para essa conversa de sacerdócio universal. E já vou avisar para os homens, dá trabalho. A responsabilidade é grande, é trabalhoso. E ontem nós falamos aí, irmãos, que a gente tem que parar de murmurar com aquilo que dá trabalho. Porque tem coisas que Deus colocou na nossa mão que dá trabalho e a gente precisa parar de reclamar. Imagine o trabalho que Noé teve. Ele não reclamou. Ele desenvolveu o trabalho dele. Então o Espírito Santo está movendo a igreja, irmãos, no mundo, sobre essa questão de nós fundamentarmos a nossa casa. E quando eu olho para a vida de Cornélio me impacta. Irmãos, nós não podemos mais, nós já não temos mais tempo de nós estarmos num ambiente desse aqui, mas quando nós chegamos na nossa casa, há uma desestrutura na nossa casa. Nós não temos mais tempo para isso. Nós precisamos imediatamente começar a consertar as nossas casas. As nossas casas, elas precisam ter saúde espiritual, saúde emocional. Os homens que são casados não podem ter dentro das suas casas uma esposa emocionalmente abalada, derrotada, arrebentada emocionalmente. O Senhor nos chamou, assim como Ele chamou Cornélio. Esse é o nosso chamado, irmãos. Porque senão a gente vai simplesmente estar vivendo uma religião. Infelizmente a gente aprendeu que a vida de fé começa num ambiente como esse. Nós aprendemos assim. Infelizmente chegou para nós o Evangelho lá atrás. E amém, porque o Evangelho chegou para nós, né?
mas a gente pode realinhar aquilo que talvez não estava muito alinhado. A verdade é que o Evangelho chegou para nós nos dizendo que a vida com Deus começa num ambiente como esse, numa reunião como essa. E não é bem assim. A vida com Deus, ela precisa começar lá em casa, no exemplo de Atos 10. Se a nossa vida com Deus, ela só existe aqui nesse momento aqui, há uma falha, há um erro que precisa ser corrigido. A nossa vida com Deus, ela precisa começar dentro da nossa casa. No relacionamento do esposo com a esposa. Irmãos, não é à toa que Jesus compara a figura do esposo com o noivo e a figura da igreja com a noiva. A gente não está percebendo essas coisas. E se não existe essa vida de Deus dentro da nossa casa, no casamento, no relacionamento da esposa com o esposo, do cuidado do homem com a sua esposa, do cuidado da esposa com o seu esposo, se não existe essa vida de Deus, não existe vida de Deus. Mas essa mesma graça que veio sobre a vida de Cornélio, o Senhor quer derramar sobre todos nós. E o Espírito Santo nos está chamando esse tempo para o novo de Deus, irmãos. O Espírito Santo está nos chamando nesse tempo para a gente construir arcas a partir da nossa casa. O Espírito Santo está chamando homens e mulheres para chamarem as suas famílias e dizer: olha, o Senhor me deu uma visão, nós vamos construir uma arca. E o Senhor vai colocar em nós a capacidade de nós motivarmos os nossos cônjuges. O homem motivar a sua esposa, a esposa motivar o seu esposo, e o casal motivar os filhos para andarem no Senhor. É isso que o Espírito Santo quer trazer para nós nesses dias. E quando, irmãos, uma casa se move nisso, essa casa ela se torna um ambiente de milagres. Essa casa ela se torna um ambiente da manifestação do poder de Deus. E foi isso que aconteceu com esse cara aqui. Então, irmãos, o Cornélio, ele era um romano. Olha, presta bem atenção no conceito aqui, nessa questão. Cornélio, ele era um funcionário do governo romano. Esse governo, esse império de Roma, oprimia o povo de Deus. O povo de Deus estava subjugado desse império. E Cornélio era funcionário desse império. Mas pelo poder de Deus, que foi o mesmo poder que nos atraiu um dia, irmãos. Eu fui atraído por Cristo um dia, você foi atraído por Cristo um dia. O mesmo poder que atraiu Cornélio, que eu não sei dizer como, se alguém souber aí, pode falar. Como que esse homem começou a ser atraído por Deus, mas da mesma maneira que esse homem começou a ser atraído por Deus, você foi atraído por Deus. Nós fomos atraídos por Deus. E aí, amados, esse poder gerou piedade na vida desse homem, esse poder gerou temor a Deus na vida desse homem, essa piedade e esse temor que havia no coração dele, contaminou a sua casa. Essa palavra é esquisita, né? Contaminou, e contagiou, mas também o Covid contagiou todo mundo. Ganhou o coração da sua casa, se contaminou, se contagiou, mas o fato é que a mulher dele passou a ser piedosa e temente a Deus. E os filhos deles passaram a ser piedosos e temente a Deus. E quando a gente avança lá no texto, vamos ver se a gente consegue ler todo o texto aqui, mas fala que ele convidou os parentes. Ele não só ganhou o coração da esposa, dos filhos, mas é muito provável que ele ganhou o coração dos cunhados. Olha o poder, irmãos. Ganhou o coração da sogra, do sogro.
que um homem temente a Deus pode fazer na sua casa? E a Bíblia fala que ele era um homem que fazia muitas esmolas. Então ele não era um homem mesquinho, ele era um homem que ele dividia aquilo que ele tinha. É só o poder de Deus, irmãos, que pode fazer isso na nossa vida. Porque a nossa tendência é de reter, né? O Marcos falou aqui de dízimo, de oferta. Quantos de nós dizemos que caminhamos na fé e não temos fé para entregar o nosso dízimo? Isso é religiosidade pura, irmãos. Infelizmente, nós temos que assumir isso. Ele fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aonde que Cornélio orava, irmãos? Onde ele estava. Talvez ele orasse no trabalho dele, né? Mas com certeza, ele orava em casa. Né? Com certeza ele orava em casa. E infelizmente, irmãos, a gente vive uma capa religiosa que às vezes a gente não ora em casa. A gente não ora em casa às vezes. Triste isso, né? Triste a realidade da igreja. E aí, irmãos, aí esse lugar ele começou a ser um ambiente do milagre de Deus, da manifestação de Deus. O Espírito Santo movendo um coração de um homem, né? Poderia ser de uma mulher. O Espírito Santo movendo aqui o coração de uma pessoa. Esse coração disposto a ir na direção que o Espírito Santo está apontando, isso torna um ambiente de milagre. E aí, irmãos, um determinado dia lá, a palavra fala que a hora nona, que se não me engano é 3 horas da tarde, ele vê uma visão de anjo de Deus. Às vezes a gente quer muito viver essas coisas, né? Senhor, fala comigo, Senhor, me dá uma visão, né? A gente quer muito esse sobrenatural que ele se manifesta nesse tipo de ambiente, mas a gente não cria o ambiente. A gente não quer pagar o preço de criar um ambiente. E aí esse coração que obedece à direção do Espírito Santo, ele ajuda a formar esse ambiente de milagres. Aí o milagre acontece. E ainda não é o milagre maior. Acontece o milagre. E aí Cornélio vê um anjo, e o anjo fala, olha, tem um tal de Pedro que está lá em tal lugar, numa cidade lá chamada Jope, manda lá os seus homens e manda chamar esse Pedro, que tem manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, Simão Pedro, e chama ele para a tua casa. Mas aí, irmãos, tinha um problema. Se o Espírito Santo não fizesse um milagre também no coração do Pedro, jamais Pedro iria à casa de Cornélio. Né? A gente sabe todo esse contexto aqui. E aí, por causa desse coração, Deus olhando para a vida desse homem, Deus também faz um milagre lá na vida de Pedro. Deus manifesta o milagre, dá uma visão a Pedro. E quando esses homens chegam para Pedro, Pedro já entendeu o que ele precisava fazer. E aí ele vai à casa de Cornélio. E
E ele pergunta assim, lá no versículo 29, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, por que razão mandaste chamar-me? Respondeu Cornélio, há 4 dias eu estava em jejum a esta hora. É maluco isso aqui, né? O cara fazendo jejum. Quem será que foi o pastor que ensinou esse homem a jejuar? Romano. Quem que foi o pastor que ensinou Cornélio a jejuar? Quem que foi o discipulador dele? Qual o grupo caseiro que Cornélio ia? Não é no nosso lá, porque lá que a turma quer comer, né? E aí, irmãos, esse homem está jejuando, orando. Aonde que ele estava orando? O que está escrito na tua Bíblia aí? Onde é que ele orava? Ele estava orando em casa. E ele contou da visão que ele teve. E de repente, diante de mim, se apareceu um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Olha só, irmãos, um homem sem religião, um homem sem denominação, um homem sem uma placa de igreja, um homem sem nenhuma carteirinha de membro, um homem qual o nome dele não estava em nenhum hall de membro de igreja nenhuma. Provavelmente não tinha pai, não tinha mãe convertido, não tinha discipulador. Está jejuando, está orando. E a Bíblia fala que a oração dele foi ouvida. Irmãos, tem muita gente orando, que a gente nem imagina. E o Senhor vai nos surpreender nos próximos dias. O Senhor vai levantar pessoas que a gente nem imagina, que estão orando, que estão jejuando, que têm temor de Deus. Há muitos Cornélios sobre a face da terra. Mas essa palavra, irmãos, é um alerta para nós, para que a gente não caia nessa teia de Satanás, né? Sabe aquela teia de aranha, que está esperando cair ali um insetozinho, para a aranha ir lá e matar aquele inseto? Satanás também, ele traça uma teia chamada religião. Satanás, ele traça uma teia e ele nos prende nessa teia, nessa casca religiosa. E a gente está ali, né? Eu acho que quando o mosquitinho vai na teia ali, no começo está gostoso, né? Aquele balancinho, o vento bate na teia, né? A teia, ó. E às vezes a gente está assim, irmão, a gente está nesse balancinho, nós não estamos cuidando da nossa casa. Nós não estamos trazendo o reino de Deus para dentro da nossa casa, para a vida dos nossos filhos, para a vida dos cônjuges. E nós estamos ali balançando na teia. Parece que está tudo bem, parece que está tudo certo. Então ele estava jejuando, ele estava orando. A casa daquele homem já manifestava o reino de Deus. É louco isso, mas é o que eu vejo aqui, irmãos. E aí de repente se apresentou, né? Agora Cornélio está contando para Pedro, está testemunhando o que ele viu. Apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão diante de Deus. Envia a Jope e manda chamar a Simão, quem tem por sobrenome Pedro, que está na casa do outro Simão, o curtidor, junto ao mar. Imediatamente mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo o que tem ordenado pelo Senhor. E aí Pedro começa, né? Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Outro milagre. Pedro falando isso, né? Pedro falando que Deus não faz acepção de pessoas, é milagre, irmãos. Mas que lhe é agradável aquele
em que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Então Pedro começa a pregar. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas essas coisas realizadas por ele, tanto na Judéia como em Jerusalém. A estes mataram, pendurando no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E aí essas coisas começaram a entrar no coração do Cornélio. Talvez, não dá para afirmar, mas talvez foi a primeira vez que Cornélio ouviu o evangelho. Ou pelo menos algo assim, muito completo, muito fundamentado. Talvez foi a primeira vez que Cornélio ouviu dizer que Jesus é Senhor de vivos e mortos. A gente já ouviu isso, né? Várias vezes, não é? E queremos ouvir mais vezes ainda. E aí, irmãos, Pedro ainda nem tinha terminado de falar. A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam. E os fiéis que eram da circuncisão, os irmãos que tinham vindo com Pedro, né, os crentes, está aqui do momento aqui, né? Eles ficaram maravilhados. Como é que pode? Esses caras não têm nem igreja. Esses caras eles não têm nem pastor. Esses caras que não têm nem líder de grupo caseiro. E olha aí, o Espírito Santo está sendo derramado sobre eles. Foi algo realmente maravilhoso que aconteceu, que até os da circuncisão, como a palavra fala aqui, ficaram maravilhados que o dom do Espírito Santo tivesse se derramado sobre os gentios. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água? Aí, irmãos, que eles vão ser batizados. Olha isso, um cara que jejuava antes do batismo, um cara que orava antes do batismo, um cara que dividiu o seu dinheiro antes do batismo, um cara que cuidava da sua casa antes do batismo, um cara que chamou sua esposa e falou: olha, vamos andar com Deus antes do batismo, um cara que chamou seus filhos e falou: viu, vamos andar com Deus antes do batismo, gente. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que eles sejam batizados? Esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E aí, eles pediram para que Pedro ficasse com eles ali alguns dias, para ensinar eles mais algumas coisas, que talvez a gente já saiba. Talvez, se Pedro chegasse hoje aqui, pregasse, a gente podia falar: viu, Pedro, pode ir embora, está aqui tua passagem, porque essas coisas aqui a gente já sabe. Então, irmãos, a gente sabe algumas coisas e talvez a gente esteja negligenciando o básico. Que é voltar para a nossa casa. Que é trazer o reino de Deus para dentro das nossas casas. Até porque, irmãos, nós estávamos fazendo um café hoje lá, daí ali estava comentando, né,
que um pastor no Brasil, ele colocou a igreja em oração. E ele falou o seguinte, né? Que se o Flávio Dino assumiu o STF, né? Acabou a igreja. Talvez Deus vai permitir isso, irmãos. Talvez Deus vai permitir que um comunista tenha na mão a caneta que vai mandar fechar esse espaço aqui. Talvez para a gente voltar para casa. Deus vai nos levar para casa, de um jeito ou do outro. E aí nós que escolhemos. Vamos voltar para casa por amor ou pela dor? Vamos voltar a cuidar da nossa casa por amor, por temor a Deus ou pela dor? A gente vai escolher. Mas, irmãos, esse texto, ele me encanta. Ele me encanta porque é o testemunho de um homem, da vida de um homem, que não estava preso em algumas coisas que eu e você estamos presos, e que nós precisamos nos libertar. Urgentemente, irmãos, porque senão a nossa fé ela vai definhar. Nós não vamos resistir à apostasia se a gente não olhar para o que acontecia na vida de Cornélio. Nós não vamos resistir à apostasia. Nós não vamos resistir aos dias maus. Nós não vamos conseguir convencer. Não é nós que convencemos, mas assim como o Veloz falou, né? Que as crianças olham para a gente louvando e têm desejo de louvar. Se a gente não olhar para a vida do exemplo aqui, do que o Espírito Santo fez na vida do Cornélio, a gente não vai conseguir transmitir para os nossos filhos essa vida de Deus. E sabe, irmãos, às vezes os nossos filhos, eles veem em nós algo chamado de hipocrisia. Por quê? Porque a gente profere uma coisa e a gente vive outra, infelizmente. E essa hipocrisia destrói o coração das gerações. Quando uma geração é hipócrita, a outra geração, ela fecha o coração para Deus. Infelizmente. Então, o quanto é importante nós colocarmos ordem na nossa casa. A gente precisa colocar ordem na nossa casa. E só tem um jeito de colocar ordem na nossa casa, buscando a Deus. Só tem um jeito da gente colocar ordem na nossa família, na nossa casa, é buscando o Senhor, como Cornélio buscava o Senhor. Então o que eu queria que a gente orasse nessa manhã, irmãos, é que o Senhor nos dê essa graça, de pôr a nossa casa em ordem. A igreja ela precisa começar na nossa casa. A igreja ela precisa começar nos relacionamentos dentro de casa. A vida de igreja, o amor, a paciência, a longanimidade, a temperança, a bondade. Isso precisa começar dentro da nossa casa. O fruto do Espírito, antes dele se manifestar aqui numa reunião como essa, ele precisa se manifestar na vida do casal e na vida dos filhos. O poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito é o poder do Espírito Santo na vida do homem. E ele precisa começar lá. Nós andamos, irmãos, muitos anos na direção, na contramão dessa questão. A gente andou na contramão, a gente achava que só uma reunião como essa de hoje aqui de manhã é bom, é gostoso, nós não vamos deixar de nos reunir, a não ser que a gente seja proibido, né? Mas a gente vai continuar nos reunindo aqui, nós vamos continuar cantando. O Daniel e o Veloz vão continuar chamando a gente, não por muito tempo, né? Vão continuar chamando a gente para frente aqui, nós vamos cantar, nós vamos nos alegrar. Mas, irmãos, isso não é o começo. Essa reunião é um resultado do que acontece nas nossas casas. Esse momento aqui é um resultado da vida de Deus nas nossas casas. Você já veio num culto meio morto? Quem já veio num culto meio morto? Vocês não querem falar, né? Mas a gente já veio nos cultos meio morto. Ah, já? Aham.
Por quê, irmãos? Porque não tem vida na casa. Quando não tem vida na casa, não tem vida nas várias casas. Essa reunião aqui é a expressão de muitas casas reunidas. Então, se você sai lá da tua casa já cheio do Espírito Santo, né, pulando, né, já sai lá acelerado, aí eu também saio, aí o Luciano também sai, aí o Marcão também sai. Hoje eu descobri mais um irmão aqui que vai entrar no grupo das palmas do Marcos, só não vou falar quem é. Irmãos, se a gente sai no poder de Deus, da nossa casa, aí a gente se junta aqui, como que vai ser essa reunião? Aí se eu saio morto, o outro sai derrubado, né? O outro sai brigado com a mulher, o outro não tem comunhão com a esposa, não tem, já perdeu o coração dos filhos. Como é que vai ser essa reunião, irmãos? É uma tragédia, né, Chico? Mas o mesmo poder que foi derramado sobre a vida do Cornélio, o Senhor quer derramar sobre nós. Amém? E sabe, irmãos, o que é glorioso em Deus? Eu não entendo isso. Mas a todo momento, Deus nos chama para um recomeço. Todo momento, Deus nos chama para um novo tempo, para uma vida nova. E a gente pode consertar algumas coisas hoje. A gente pode consertar algumas coisas agora. A gente tem algumas coisas que a gente está fazendo, talvez na nossa casa, que não estamos fazendo bem feito, que a gente pode orar agora. E a gente pode ouvir assim do Senhor: do teu passado não me lembrarei mais. Isso é glorioso, irmãos. Isso só Deus pode fazer. Então eu quero convidar você para a gente orar juntos. E você fazer uma reflexão. Como que está a igreja da sua casa, que você é o pastor? Como que está a igreja da sua casa, que você é a copastora? Irmã. Como está a igreja da sua casa, filhos, que vocês são os diáconos, as diáconas, que vocês auxiliam seus pais lá, né? Que vocês... Como que está a igreja da casa de vocês? O que o Espírito Santo pode fazer a partir da vida de vocês para mudar a realidade da igreja da casa de vocês? Se a gente tiver disposição, como Cornélio tinha, Deus vai mudar. Se a gente tiver um coração como Cornélio teve lá, Deus vai mudar. Agora, se a gente fechar o nosso coração e continuar a viver o mesmo do mesmo, vai continuar o mesmo. E aí, gente, a gente não pode reclamar também depois. Amém? Vamos orar? Se você está disposto a orar pela sua casa, fica de pé aí. Mas só se você tiver mesmo. Se você está disposto a orar para que a vida de Deus esteja na tua casa. Se você estiver disposto a orar para que esse poder de Deus esteja sobre a sua casa, vamos orar. E eu acho que a nossa oração nessa manhã, irmãos, a gente precisa falar: Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor, para que a minha casa seja o primeiro ambiente de igreja que eu vivo. Jesus, o Senhor nos conhece. Nós não podemos nos esconder do Senhor. Aonde, Senhor, nós formos, o Senhor está. É o que o salmista fala, Senhor. Não há lugar, Senhor, aonde nós possamos nos esconder. Adão tentou se esconder, não foi possível. Nós também não podemos nos esconder. E eu sei, Senhor, que o Senhor olha para nós nesta manhã, e o Senhor vê em nós, Pai, que estamos nus, desprotegidos, e as nossas vergonhas, elas estão expostas diante do Senhor, assim como um dia o Senhor encontrou Adão lá no Éden. E essas vergonhas, Senhor, elas são expressão da onde nós estamos pecando, da onde nós estamos errando, da onde nós estamos falhando, da onde nós estamos negligenciando.
Essa vergonha são expressão desse pecado, Senhor. E aquele dia no Éden, o Senhor sacrificou um cordeiro. Mas aquele ainda não era o cordeiro. Pai, nós sabemos que Jesus ele já morreu naquela cruz, para que em cada casa pudesse habitar a expressão do teu reino. Ah, Jesus, o Senhor morreu naquela cruz para que nós pudéssemos trazer para dentro da nossa casa, para o nosso casamento, para o relacionamento com os nossos filhos, a expressão do teu reino. Foi um preço de cruz, Senhor. E humildemente, Senhor, nesta manhã nós clamamos, Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser cooperadores da tua obra na nossa casa, Senhor. Senhor, nos ajuda a ser obreiros de valor na nossa casa, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser profetas, evangelistas, mestres, pastores, Senhor, na nossa casa, Senhor. Senhor, nos ajuda a levar a realidade do teu reino para dentro da nossa casa. Que a nossa casa, Senhor, seja uma casa redentora. Que a nossa casa, Senhor, seja um ambiente de milagres, Senhor, como foi a casa de Cornélio. Que a nossa casa, Senhor, seja esse lugar, Senhor, onde o teu Espírito Santo cai sobre todos. Nós precisamos disso, Senhor, desesperadamente, Senhor. Amém. Eu queria desafiar você a se juntar com a tua família. E talvez alguém esteja aqui sozinho. Então se junte com alguma família. E você, se você estiver aqui com a tua esposa, orem por essa realidade na casa de vocês. Se talvez você não está aqui, talvez você é solteiro, teus pais não estejam aqui, orem uns pelos outros aí, mas pela casa dos outros. Então você abençoa a casa do amigo, o amigo abençoa a sua casa aí. Mas quem está em família, se junta em família aí. Em nome de Jesus. Gente, a Alice está lá em cima dando aula. Não me deixe sozinho aqui, pelo amor de Deus. Aqui, vou aqui. Vamos orar, gente.